Temos aí tempo esquentando o John Textor, dono do Botafogo. Ele fez aí uma série de denúncias, procurou o Ministério Público, procurou, enfim, as autoridades para entregar indícios que ele recebeu de uma empresa que ele contratou, uma auditoria, indícios de que há manipulação e erros no futebol brasileiro. Você quer contar um pouquinho rapidinho Acho que você conta melhor essa história do que eu, vai. Ô Bob, essa história começou no final do ano passado, em 2023, quando o Botafogo perdeu aquele jogo de virada para o Palmeiras, lá no estádio Mané Garrincha, e houve muita insatisfação por parte dos jogadores. O Textor contratou uma empresa de auditoria e ela começou a fazer um levantamento sobre vários lances do Campeonato Brasileiro e foi analisando principalmente a postura do VAR em lances decisivos. Como o VAR em uma determinada situação tinha um posicionamento, em outra situação parecida ele se posicionava de uma forma diferente. Essa empresa fez vários e vários levantamentos. No meio do caminho apareceu um áudio de um árbitro que apita nas divisões inferiores do futebol do Rio de Janeiro, alegando que um dia combinaram para ele uma propina e ele deu um pênalti para o time que ele teria se vendido. O time perdeu o pênalti, chutou na trave e tal. Esse áudio foi parar na mão do Textor. E ele foi juntando todo esse material e começou a falar que o futebol brasileiro tem muita manipulação. Bom, no ano passado a gente lembra das denúncias que aconteceram também. Vários jogadores foram afastados por envolvimento em partidas, tentando manipular estatísticas, uma série de situações. A gente viu aqui jogadores do América, teve um jogador do Cruzeiro, teve jogador no Brasil inteiro, né? Teve jogador que foi embora para o exterior e chegou lá, foi punido também. As duas situações elas se juntaram e agora elas estão numa comissão no Senado que estava analisando já desde lá atrás a situação das apostas que foram feitas e do afastamento desses jogadores. Nessa comissão também agora está a situação do Textor, que levou para lá, foi recebido essa semana pelo Jorge Cajuru, que é o presidente da comissão, pelo senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que já esteve aqui no FDP com a gente, falando sobre a SAF. O Portinho foi o relator da SAF. Ele foi recebido lá em Brasília e ele entregou todo esse material da auditoria para a comissão do Senado, que agora está analisando. Isto dito, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, pediu que os árbitros se unam para uma paralisação do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. E o senador Jorge Cajuru, que também é o presidente da CPI das manipulações de jogos e apostas esportivas, endossou o pedido para que haja essa paralisação. Ele afirmou que tem apoio da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, para seguir com as investigações. Então, a ANAF, a Associação dos Árbitros, divulgou uma nota oficial após a entrega dos documentos aí da CPI. Eu conversei hoje com ex-árbitros, com gente que conhece a associação. Na verdade, são duas associações, né, de árbitros. Tem a ANAF, tem a ABRAF, que são associações diferentes. E todos eles me disseram o seguinte: nenhuma dessas associações tem força política suficiente para bater de frente com a CBF. Ou seja, se esperar que a Associação dos Árbitros paralise o Campeonato Brasileiro, vão ficar esperando até criar raiz. Porque eles não têm poder político para enfrentar a CBF. Enquanto isso, o senhor Edinaldo, presidente da CBF, que está no cargo por força de uma liminar do ministro Gilmar Mendes, teria hoje o seu julgamento para ver se a liminar prevalece ou se cai, enfim, ele é afastado da CBF. E aí o seu Gilmar Mendes não foi a Brasília, ou não foi ao tribunal, portanto o julgamento não aconteceu. E aí uma ponta vai ligando na outra, a gente não está fazendo aqui nenhuma ilação e tal, mas assim,
são muitas ligações políticas de um lado, né? De um lado para o outro. E esses movimentos nos bastidores, para não dizer nos submundos, assim, da CBF. Submundo é uma palavra interessante. Não é? Você soube usar interessante. Bem... Submundo. Então a situação é essa. Aí, quando é que vai ser o julgamento para saber se o Edinaldo continua presidente da CBF? Ninguém sabe. Assim, Bob, em relação ao John Textor, eu falei aqui há um tempo atrás, ou ele é um tremendo fanfarrão, ou ele vai ser o herói do futebol brasileiro. Quando o Cajuru fala de indícios, o Cajuru fala assim, olha, não é blá 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 não. Nós ficamos 2 horas com ele mostrando relatórios e não é só blá blá blá. Ele não veio aqui falar do Botafogo, ele apresentou indícios que amanhã podem ou não virar provas a partir das investigações. E o Textor, quando ele está fazendo o depoimento lá na CPI, ele vira e fala assim, quando se analisa um jogo entre São Paulo e Palmeiras, que o Palmeiras enfiou 5 no São Paulo, não foi isso? 5-1, 5-0? Não sei exatamente quanto que foi o jogo, ele fala assim, a gente pega um determinado jogador porque a gente entende que hoje o Bob não tá bem. Ok, o Bob pode jogar, pode não jogar, e a gente começa a avaliar as performances do Bob, né, a inteligência artificial, e aí a gente traz pro jogo do Palmeiras. O Bob pode estar mal, mas quando a gente joga os números do Bob, do CJ, do Guilherme, do Domênico, do Taliba, e aí a gente começa a perceber que esses 5 jogadores estão errando além da média. Esses jogadores, o Bob erra 3,5 dentro da média deles lá, o CJ erra 2, pô, o Bob errou 7, pô, o CJ erra 2, errou 8. Não, o Guilherme erra 3, errou 5, o Domênico erra 1, errou 9. Eles começam a entender, né, que essa empresa que foi contratada pelo John Textor é holandesa ou francesa, Guilherme? Eu acho que é holandesa. Me fugiu aqui. Tem, né? Indícios de que esses jogadores possam ter entrado nessa coisa da manipulação, etc e tal. Eu acho que é uma viagem muito doida. Prefiro acreditar que ele é um fanfarrão, mas eu acho que tem que investigar. Daí a parar o campeonato, eu acho um exagero absurdo. Só para a gente terminar de contextualizar, a gente vai ter que fazer um intervalo daqui a pouco. Claro que a gente vai falar do Cruzeiro, a gente tem aí uma entrevista no Lacamon falando da passagem dele pelo Cruzeiro, né, quando é que ele soube que foi demitido e muito mais. Mas só porque o assunto, para não quebrar o assunto, a CPI votou um requerimento para conversar, né, para pegar o depoimento do árbitro, ou ex-árbitro, Glauber do Amaral Cunha, porque foi interceptado um áudio em que eu vou ler rapidinho aqui a transcrição. Ele diz assim, eu apitei, entendeu? Deixei de ganhar muito dinheiro também, mas o que eu podia fazer eu fiz, não é fazer loucura igual eu não fiz. O cavalo passou selado e eu montei nele, aos 16 minutos eu dei um pênalti pros caras, entendeu? Aquele pênalti, 50%, eu dei, pô. Os caras bateram pênalti na trave. Depois eu fiquei dando tudo pros caras. Ele não falou nunca quem são os caras. O pênalti que eu dei foi de agarra dentro da área. Depois ninguém se agarrou mais. Não teve mais como. E a bola não quis entrar. Dei 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Agora, quem é esse senhor? Conversei com vários árbitros importantes, né? Com carreiras importantes no futebol brasileiro. E eles disseram, esse senhor é um ninguém no meio da arbitragem. Olha o currículo dele. 5 jogos apitados na carreira. Um pelo Campeonato Carioca Feminino de 2018, um pelo Carioca Sub-20 em 2021, um pela Série C do Carioca 2022, ou seja, a 5ª divisão, e 2 pela Série B2 do Campeonato Estadual de 2022. Ou seja, eles estão questionando também qual seria a influência deste árbitro, né, se o que ele fala pode se estender a outros árbitros. O nosso companheiro PVC, Paulo Vinícius Coelho, aqui a gente gosta muito dele, é um cara muito legal. Eu já vou pro break daqui a pouquinho.
deu uma declaração sobre isso hoje e eu achei muito bacana. Liguei para ele e a gente vai reproduzir aqui. Ouçam aí o que disse o nosso amigo PVC. A gente tá batendo palma para louco dançar, né? E a gente tá batendo palma para louco dançar, no caso, o Textor, e eu já falei pro Textor isso, que ele vá para o Ministério Público de Goiás. Porque o Ministério Público de Goiás tem uma apuração de 2 anos e lá não tem nenhum louco e ninguém tá batendo palma para louco dançar no Ministério Público de Goiás. E no Ministério Público de Goiás, em 2 anos de apuração, não surgiu o nome de nenhum árbitro. Nenhum árbitro. Importante, acabei de conversar com um árbitro de Série A que diz que, na visão dele, a ANAF hoje não representa a maior parte dos árbitros. Quem representa é a Abrafute. Ou seja, nós também estamos batendo palma para louco dançar para falar do presidente da ANAF, que está fazendo uma nota política com alguns absurdos, como nesse ponto, concordo inteiramente com o Loebling. Eu só discordo de ter que parar o campeonato por uma suspeição lançada pelo Textor, que fez questão de não levar os indícios, e eu estou chamando de indícios porque foi o que disse o senador Jorge Cajuru ontem, não levar para o Ministério Público de Goiás, que era o caminho óbvio. Se o Ministério Público de Goiás tem uma investigação há 2 anos, quem é que pode cruzar uma informação com a outra? O Ministério Público de Goiás. Muito bem, então tá aí. Ô Bob, olha só, fala. eu acho que assim, esse assunto ele merece muita atenção, porque quando o Textor ia ser julgado pelo STJD, lá no Rio de Janeiro, ele conversou antes com alguns auditores e mostrou ou falou o que ele poderia ter em mãos, e o julgamento dele foi adiado. Agora ele vai a Brasília e chegou lá completamente descrente, se reuniu a portas fechadas com o Portinho, com o Cajuru e com mais 3 senadores, e quando o grupo sai de lá, eles falam, olha, tem indícios. Então, eu acho assim, esse assunto ele tem que ser pensado com muita calma. A corrupção no futebol, ou a compra de resultado, ela independe, Bob, do tamanho. Tá? Se é um árbitro da 4ª divisão do Rio de Janeiro ou se ele apita a Série A. A gente tem vários relatos de corrupção em pequenos campeonatos que são disputados no Nordeste. Série B do Pernambuco, Série C de Alagoas. Lá tem uma série de denúncias. Se a gente quer levar o futebol brasileiro, passar o futebol brasileiro a limpo, eu acho que se existe alguma coisa, independe do tamanho e de onde está. O Brasil tem que ir atrás e tem que acabar com essa safadeza. A gente tem que prestar atenção. Não podemos parar de prestar atenção no que está acontecendo. A nota triste fica pela... ter que ouvir um senador da República numa sessão oficial pedir a palavra pela ordem para dizer para o dono do Botafogo o seguinte: eu preciso fazer um pedido ao senhor que compre 2 zagueiros para o Botafogo. Aí perde a credibilidade. Aí é brincadeira. Aí me lembra aquela história do Ronaldo na CPI, que o cara chama o Ronaldo na CPI e pergunta para ele quem era o responsável para marcar o Zidane. Aí não dá para acreditar, né? Ele deu uma no Romário também. Bom, enfim. Muito bem. De qualquer forma, estamos de olhos abertos, ouvidos atentos e vamos continuar acompanhando esse caso.